Oi, gente, bora de micropigmentação. Essa sobrancelha, ela tinha uma espessura muito boa. Eu mantive a espessura da sobrancelha dela. A sobrancelha dela só tinha falhas, né? Apesar de ser uma sobrancelha grossa, digamos assim, apesar de ser uma sobrancelha grossa, ela era muito espaçada dentro, absolutamente vazia. Você vê que dá pra ver o fundo da sobrancelha dela. Essa cliente tinha o hábito de usar rena, então eu optei por fazer um pouquinho mais marcada, até porque quem tem o hábito de fazer rena, quando a gente faz algo muito natural, muito sutil, no retoque pede para reforçar, diz que quase não tá vendo, ou seja, eu já dei no primeiro momento já uma reforçada, tá? Para essa sobrancelha ficar mais em evidência. Esse é o design que eu faço. Esse design, gente, ele salvou a minha vida. Eu posso dizer que ele salvou a minha vida, porque eu passava horas tentando fazer o design da sobrancelha da minha cliente. Eu realmente não sabia o que estava fazendo no início da minha carreira. Eu ficava no olhômetro tentando desenhar a sobrancelha. Uma cauda ficava mais alta que a outra, o ponto alto de uma ficava mais alto que a outra, e eu realmente passava sufoco. Gente, eu realmente passava sufoco antes de aprender a fazer esse mapeamento facial. Depois que eu aprendi a fazer esse mapeamento facial, eu não tenho mais problema algum. Não tenho nenhum problema com o design. Ele é simples, ele é rápido e prático. Ele é realmente prático. Não tem nada, assim, não tem nenhum outro método que eu já tenha experimentado e que eu tenha gostado mais do que essa forma de fazer esse mapeamento facial, tá? No meu curso de design de sobrancelha, você vai aprender sobre tudo, tá? Você vai aprender a fazer esse mapeamento facial que serve tanto para mim, para micropigmentação. E o trava-língua, gente? Você vai aprender esse mapeamento facial que serve tanto para micropigmentação quanto para aplicação de rena, para aplicação de uma tintura própria para sobrancelha, tá? Você vai aprender a fazer a limpeza dessa sobrancelha com cera. Você vai aprender a fazer na pinça e na linha, que é muita gente quer aprender a trabalhar com a linha, quer aprender a fazer a limpeza na linha. E a linha serve só para sobrancelha não, tá, gente? Serve para o buço também, para o rosto todo da cliente. Tem cliente que tem o rostinho com bastante pelinho e gosta de fazer a limpeza com a linha, que agride menos a pele, tá? Então, no meu curso de design de sobrancelha, você vai aprender sobre tudo isso. Visagismo, para você entender o design que aquele rostinho pede, que aquela sobrancelha pede. Vai ser uma coisa que vai esclarecer tanto para sua vida, que vai te esclarecer tanto que você vai lembrar de mim todos os dias. É sério, gente, olha, uma coisa para vocês entenderem, por exemplo, se o design tá perfeito, são esses quadrantes. Você tem que, quando você fizer o mapeamento facial, você tem que ver se esses quadrantes, tá vendo? Esses quadradinhos, esses triângulos, você tem que ver no meio da testa. Você tem que ver se eles estão compatíveis, o tamanho de um com o outro, de um lado com o outro. Assim você consegue entender se você está fazendo o fechamento dessa sobrancelha perfeitamente, tá? Então, um lado dos quadrantes tem que estar igual ao outro, tá? No mesmo tamanho, mesma proporção. Gente, é tudo, é top. É top, é top, eu sou apaixonada e ponto final. E o curso tá com um valor super acessível, tá, gente? E ele é para quem já atua na área ou para quem está iniciando, quem nunca teve contato algum com sobrancelha, vai aprender absolutamente tudo que precisa para ser uma design excelente e futuramente uma micropigmentadora, tá? Um micropigmentador. E para você que já atua na área, mas que ainda se perde na hora de fazer o seu design, ainda não sabe exatamente o que faz, é para você. É para você. Tá bom, gente? Esse procedimento eu fiz com a lâmina chanfrada, tá bom? Fiz com a lâmina chanfrada e dei 2 passadas. Tem gente que me pergunta, Kelly, quantas passadas você dá? No máximo 2, tá, gente? No máximo 2. Tem procedimentos que eu dou apenas uma passada.
quando eu dou a primeira passada, faço o esqueleto, né? Primeiro eu faço o esqueleto, dou essa primeira passada, deixo saturar. Aí eu deixo eu deixo uns 5 minutos junto com o anestésico, tá? Nesse primeiro momento. Quando é pele oleosa, eu deixo de 10 a 15 minutos para finalizar. Após terminar a sobrancelha, eu deixo saturar de 10 a 15 minutos. Mas nesse momento, após fazer o esqueleto, eu deixo só uns 5 minutinhos saturando com o anestésico. Então, quando eu limpo a saturação, que eu percebo que a sobrancelha tá com o fio muito superficial, que não fixou muito, eu termino, eu faço a ramificação e depois de fazer a ramificação, eu venho reforçando todos os fios ou os fios que realmente ficaram mais superficiais e que ficaram mais clarinhos, tá? Então, a segunda passada, às vezes é necessária e eu dou a segunda passada, tá? Quando eu vejo que é necessário, eu dou a segunda passada. Não necessariamente, toda vez você vai dar a segunda passada, não. E como você faz para não errar o fio? Porque muita gente tem medo de dar a segunda passada e fazer fio duplo. Eu já fiz muito. Acontece? Acontece, gente. Infelizmente acontece. A sobrancelha está precisando de uma segunda passada, eu não posso deixar daquele jeito. Mas para que isso não continue acontecendo, você pode treinar a segunda passada na pele sintética. Faz a sua sobrancelha, faz o seu treino de sobrancelha, limpa e depois você vem tentando dar a segunda passada nos fios dessa sobrancelha que você fez, nela todinha, a sobrancelha inteira. Faz isso. Quando eu falo que o treino é importante, eu não tô brincando. Não ignore a importância do treino para tudo na sua vida. Para absolutamente tudo. Quando se trata do seu trabalho, você não pode deixar de treinar. Não é para aprender algo. Eu tô te dando essa informação. Não vou dizer que é dica. Não gosto de chamar de dica. Isso é uma aula. Porque às vezes a pessoa fica perdida, não sabe o que fazer. Aqui eu tô esclarecendo o que você pode fazer para melhorar, para não voltar a cometer esse erro que te incomoda. E é claro que incomoda, né? A gente vai dar a segunda passada e de repente a gente faz um fio duplo. É horrível, é frustrante, principalmente se for no início da sobrancelha, né? Então, para que isso não volte a acontecer, faça na pele sintética, treina na pele sintética. Você vai ver que você vai ficar tão boa, você vai entender como posicionar a lâmina, como puxar a lâmina, de forma que ela não venha sair do fio que você fez, do primeiro fio que você fez. Ela vai seguir exatamente a mesma fissura do início ao fim e você não vai cometer esse erro de fazer o fio duplo, tá? Na parte de baixo da sobrancelha dessa cliente eu reforcei bem, até porque ficou muito clarinha, então eu reforcei bem, tá, gente? E como eu te falei, eu fiz uma sobrancelha um pouco mais acentuada, né? Deixei ela um pouco mais visível, mais marcadinha. E mesmo assim, quando a sobrancelha dessa cliente começou a cicatrizar, caiu a casca, clareou muito, que é o processo natural da cicatrização. E mesmo eu explicando para as clientes, olha, vai ficar escura. E quando cair a casca, vejam que pela sobrancelha dela ser uma sobrancelha muito falhada, fica bem, tá vendo? Fica bem esfareladinho ainda quando a gente faz o esqueleto, porque os fios dela são bem espaçados, então fica esfareladinho. Por isso eu dei a segunda passada, reforcei bem, tá? Reforcei bem, principalmente nessa parte de baixo, que ela tinha um vazio maior nessa parte de baixo. Então, para que a sobrancelha ficasse com aquele delineado bonito, eu reforcei bem nessa parte de baixo. Então, voltando ao que eu estava falando, quando cai quando cai a casca, some tudo, gente, é natural. E mesmo eu explicando para algumas clientes, tem umas que nem olham o PDF. Aí entra em desespero. Kelly, olha só, tá clareando muito, tá caindo a casca, tá sumindo tudo.
Você, profissional, não se desespere. Só pede para ela abrir o PDF que você manda para ela, antes dela agendar o procedimento. Ó, abre o PDF, lembra do que eu te falei aqui no estúdio? Que ela ia ficar preta por causa da casca, no período de casquinha, toda a sobrancelha fica muito preta. Quando cai a casca, some tudo ou some parcialmente. Depende de organismo para organismo, mas se sumir tudo, não entre em desespero, porque apenas o processo da cicatrização está tudo correndo normal. O corpo da cliente vai expulsar o pigmento, já que o pigmento é um corpo estranho, vai ter essa defesa, esse mecanismo de defesa do organismo da cliente, vai expulsar o pigmento junto com a casca. E o que ele não consegue expulsar, o cliente não vai ver na superfície da pele, porque o organismo dela vai levar esse pigmento lá para baixo, para a última camadinha de pele, lá ele vai estar encapsulando esse pigmento e criando anticorpos. Por isso que quando cai a casca, ela não vê esse pigmento na superfície. E tudo isso eu explico dentro do meu estúdio. É bom que você explique dentro do seu estúdio. Eu mando um PDF com esse passo a passo de tudo que vai acontecer com ela durante a cicatrização, e é bom que você tenha também, tá? Eu fiz no Canva, eu não sei mexer muito no Canva, então não tem como eu te ensinar, mas vai futucando lá o Canva e faz aqueles bonequinhos com o passo a passo de tudo que vai acontecer com ela, que primeiro vai ficar com a sobrancelha escura, depois a sobrancelha, a casca cai, a sobrancelha some toda, e após 15 dias a sobrancelha começa a voltar a corzinha, e com 30 dias que a gente vê onde ficou falhado e onde não ficou. Aí eu deixo isso bem claro para ela, mas após o retoque, a sobrancelha vai ficar perfeita, não vai ter problema, porque o corpo já criou anticorpos para esse pigmento e já não vai ter o mecanismo de defesa, tentando expulsar esse pigmento. Então, essa sobrancelha dessa cliente, ela clareou bastante quando caiu a casca, natural. Isso é natural. Quando sua cliente manda foto, olha, clareou muito, caiu a casca, clareou muito. Não se desespere, você é profissional. Você é profissional. No meu curso eu ensino tudo isso. Eu ensino o meu cliente, o meu aluno, a ter a segurança na hora de lidar com o cliente, porque o cliente é leigo. O cliente se desespera porque o processo de cicatrização é chato. Acontecem várias coisas no processo de cicatrização, mas você tem que saber lidar com ele. E lidar com ele sabendo o que falar. Não é saber lidar com ele, não, olha, vai melhorar, não, depois vai ficar assim assado. Não, é explicar a ela tudo que ela está passando. É você saber falar para ela, esclarecer para ela o que ela está passando, que aquilo que ela está passando não é só com ela, porque o cliente, o cliente vê uma foto do seu procedimento. Falar em foto, gente, me segue lá no Instagram, porque aqui eu posto os vídeos dos meus trabalhos, mas os resultados em foto, tá tudo no meu Instagram, tá tudo lá. Se vocês quiserem ver todas as fotos de todos esses procedimentos que eu posto aqui, vai lá no meu Instagram. Tá aqui na tela o meu Instagram, mas aqui abaixo na descrição desse vídeo, lá no final da descrição, tem o link do meu Instagram, que você só clica e já vai direto para ele, tá? Aí você conhece o meu trabalho em foto. Então, nem lembro mais o que eu estava falando. Quando a cliente vê o seu trabalho por foto, você postou aquele procedimento que acabou de ser realizado. Só que ela não está vendo tudo que ela vai passar durante a cicatrização. Para ela vai fazer a sobrancelha e vai sair daquele jeito e vai ficar assim para sempre, amém. Só que não. A sobrancelha só fica bonita no dia que faz. Porque horas depois a sobrancelha já vai estar bem escura por causa da casca. No dia seguinte já vai estar preta, porque já vai ter formado a casca. Gente, olha esse resultado. Esse é o resultado. Gosto muito. Então, após ela fazer a sobrancelha, ela não está preparada para tudo que ela vai passar. Então, você como profissional precisa esclarecer. Vejam que aí, ó, no início, tá vendo? Ela ficou bem mais clarinha. Eu gosto de deixar o início mais clarinha e reforçar onde eu tiver que reforçar em outros pontos, só que mais pro corpo da sobrancelha, principalmente nessa parte de baixo aí, onde ela tinha um vazio muito grande. Eu preferi reforçar um pouco mais
dar bastante fios aí de ramificação para cobrir mais, né, esse espaço vazio que ela tinha. Então, gente, ela vai passar por um processo todo de cicatrização e você, como profissional, precisa estar preparada. Olha o antes, esse era o antes da sobrancelha dela. Esse é o design, aquele design poderoso de milhões. Gente, isso aí é um design de milhões. Aí, é de milhões. Eu amo muito esse design. Eu faço muito mais rápido. E esse é o resultado de bilhões. Esse é o resultado de bilhões. Fica muito bonito, né? A sobrancelha fica bem desenhada, o olho fica com mais expressão. Então, nossa, eu sou apaixonada por sobrancelha e eu sou suspeita de falar, né, gente? Eu sou muito suspeita e, como eu sempre falei, o design, ele é tudo. No meu curso de micropigmentação, eu tenho o do iniciante ao avançado e eu tenho também o de só especialização. Para quem já atua na área e só quer aprender a técnica delicata, faz o curso de especialização. Para quem já tem o curso de design de sobrancelha e pretende virar micropigmentadora, faz o do iniciante ao avançado, tá? Não pode fazer o de especialização, tem que passar pelo curso de iniciante. Mas o curso de iniciante ao avançado, ele é completo. Ele é de iniciante e nele eu incluí o curso de especialização. Então, quem está iniciando não precisa depois comprar o curso de especialização, porque no curso de iniciante já tem o curso de especialização incluído, tá? Incluso. Então é isso, esse é o resultado do procedimento. Espero que vocês tenham gostado. Eu faço com muito carinho, gente, eu faço com muito carinho mesmo. Eu sou apaixonada pelo meu trabalho, eu gosto de mostrar para vocês, eu gosto de orientar vocês em algumas coisas para que vocês também não cometam os mesmos erros que eu já cometi quando eu estava no início da minha carreira, porque a gente não nasce sabendo, a gente vai evoluindo, a vida é assim. A vida é assim, a gente vai evoluindo ao longo do nosso trabalho, ao longo da vida. Então, para que você não caia e não erre, eu tô passando para você a experiência de vida que eu tenho, tudo que eu já passei, para que você tenha mais malícia e já inicie nessa vida, não que você não vá cometer alguns erros, mas que sejam erros tão pequenininhos que não venha afetar o seu psicológico ou da cliente.